Primeiro, deixa eu ver se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Espera aí. Agora sim. Agora eu posso falar aqui. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui a Manu Rios, que escreveu o livro A Saúde Está Doente. Antes, preciso fazer uns agradecimentos. O primeiro, a Francine Augusto, jornalista, que tem o podcast Jabuticaba Sem Caroço. Escutem, é maravilhoso. E a Andréia, porque ela comentou com a Andréia, que fez essa ponte, que me falou da Manu. Eu fiquei curioso, tá certo? E fiz a leitura do livro, fiz o convite, ela está aqui comigo, para gente papear. O livro, ele desperta na gente vários gatilhos, vários. A pergunta, eu confesso que eu já comecei a fazer, eu tenho feito essa pergunta, né? Quando foi preciso o ficar em casa, o isolamento no início da pandemia. E foi um período de você rever muita coisa, né? Eu acho que quem não fez esse exercício não aprendeu nada. Não aprendeu nada. E o que é inegociável na sua vida? Eu me fiz essa pergunta e respondi, né? A minha paz eu não negocio com ninguém. Não tem dinheiro no mundo que pague a minha paz. E a maturidade, ela vem trazendo isso para minha vida, né? Cada vez mais eu estou querendo me conectar com pessoas que estão em busca desse movimento. E aí vai para o trabalho, vai para o relacionamento afetivo, homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, ou seja, né? Enfim, toda forma de amor vale a pena. Amizade, porque às vezes você está dentro de um trabalho que você não está feliz, que você está triste, né? Que você está insatisfeito. Aí você vai dizer assim, mas eu preciso trabalhar, eu tô lá. Ok, mas qual o movimento que você tem feito? Porque reclamar não muda nada. Vamos para o relacionamento, não tá bom, não tá legal por algum motivo. Ok, e o que você tem feito? Né? Porque tudo é onde você se coloca. Tudo é você que se coloca naquele lugar. Então, se você só reclama, mas não sai do sofá, você está só blasfemando, né? Você não está mudando, você não está agindo. E aí? O livro, ele faz esses questionamentos, né? Tá, aí você está fazendo essa busca, mas o que você tem feito? Por exemplo, vou me colocar de novo como exemplo aqui, Manu. A tua saúde física, a tua saúde mental. Pô, eu já identifiquei que eu preciso voltar a fazer atividade. Eu fazia antes da pandemia e agora parei. Mas o que eu quero fazer? O que eu gosto? Porque também você tem que buscar uma atividade que te dá prazer, né? Então, assim, eu gosto de caminhar, eu gosto de pedalar, então vou me programar para fazer isso. De novo, você vai se anulando e a vida vai passando. Então, qual é esse movimento? E um outro dado que também me chamou muito a atenção, teve um grupo, um setor, que não teve essa chance. Nem sei se eles tiveram essa chance de se questionar. Porque no momento em que a gente ficou em casa, quem pôde ficou em casa, eles estavam na linha de frente. Que são os médicos, que são os enfermeiros, e que todas as homenagens, aplausos, mais do que merecidos. Ok, mas e quem é que cuida deles? Da saúde física, mental deles. Tem isso, tem um programa que faz isso no hospital, pelo SUS, no particular, enfim. Não sei, a gente vai saber aqui com a minha convidada, que é enfermeira, que é triatleta, instrutora de yoga, percussionista do grupo Mulheres de Chico, isso muito me interessa, tá certo? Bom, bora conversar com a Manu Rios. Eu preciso dizer que quem está chegando, que quiser participar aqui dessa próxima hora com a gente, tem uma bolinha com ponto de interrogação. Você manda a sua pergunta, faz o seu comentário, tira dúvida ou compartilha com a gente a tua opinião. Fique muito à vontade. Aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, bora conversar. Deixa eu chamar aqui a Manu para conversar comigo. Espera aí. Pronto, chamei. Entra aí. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem.
Você também está me vendo aí? Tá boa a imagem? Tô super te vendo. Tá Deixa eu só bom? ajeitar minha gambiarra aqui pro celular não ficar torto. Ai, gente, não, tá ótimo. Manu, muito obrigado por você ter aceito vir conversar, ficar aqui comigo nessa próxima hora, bater esse papo. Eu acho que eu sempre falo aqui dentro desse projeto, Manu, que uma palavra ela modifica, ela transforma, ela te faz rever, né? E o seu livro, ele faz exatamente isso com a gente, né? Faz esse movimento. Eu confesso a você que a primeira pergunta que eu quero te fazer é a mesma que eu tenho me feito já há algum tempo. O que é inegociável na sua vida? Porque a primeira assim, que ele te dá, né, o livro, é isso. Né? O que você está fazendo? O que você não deixa, o que você tem deixado de fazer, né? Com você, por você. Boa noite, minha querida. Eu falo Boa tudo. noite. Ih, então vai dar bom. Então, boa noite, Fábio. Queria, obviamente, primeiro agradecer pelo convite, né? Para mim é um prazer enorme, sempre que eu tenho a oportunidade de falar. O que eu guardei por muito tempo, né? Que a gente sempre fica achando que, talvez não tenha tanta importância para as outras pessoas, mas eu acho que com a pandemia eu fui praticamente obrigada a fazer isso. E hoje eu estou muito feliz de poder levar a minha mensagem, de poder levar os meus pensamentos, as minhas ideias e tanta coisa que eu caminhei, que eu trilhei na minha vida, as escolhas que eu fiz e faço todos os dias na minha vida, e que se eu ajudar uma única pessoa, se uma única palavra que eu falar nesse livro reverberar em uma única vida, é uma vida. E uma vida a gente sabe que reverbera para outras. Então, somos sementinhas e a gente, um ajudando o outro, a gente vai melhorando cada vez mais. Então, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, nessa próxima hora. E você perguntou, né, o que é inegociável para você? Eu percebi que essa pergunta ficou aí cutucando na sua cabeça, né? Viu que eu fui para E vários lugares, né? Me sim, questionando, sim. né? Sim, e é engraçado começar por ela, porque só hoje eu me dei conta do que é inegociável para mim, né? Eu que já venho há tanto tempo fazendo escolhas conscientes, mas que talvez eu não tinha tanta clareza o porquê de eu estava fazendo aquelas escolhas, né? Então, em 2013, quando eu decidi ter um único emprego, né, que a gente sabe que é coisa rara entre os profissionais de saúde, principalmente enfermeiros e todo o pessoal da enfermagem, quando eu escolhi ter só um emprego, eu escolhi porque eu queria ter mais tempo para cuidar de mim. Eu queria ter mais tempo para praticar esporte, eu queria ter mais tempo para cuidar da minha casa, eu queria ter mais tempo para poder cozinhar minha comida, coisas que quando a gente tem mais de um emprego, e até quando tem um único emprego só, mas com uma carga horária exorbitante, a gente não consegue. Mas naquele momento eu não tinha clareza de que o que era inegociável para mim era a qualidade de vida. Apesar de qualidade de vida ser algo que me levou a fazer essa escolha. Mas hoje que eu falo assim, né, da pandemia para cá, quando eu comecei a me fazer essa pergunta de o que é inegociável para mim? E por que que eu comecei a fazer tanto essa pergunta? Porque o que eu percebo hoje, Fábio, muita gente chega para mim e fala: eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, mas eu não tenho clareza de por onde começar, eu não sei por onde começar. E eu gosto muito da ideia de falar: comece colocando num papel 3 valores que você não abre mão na sua vida, valores inegociáveis. Então, para mim, hoje é muito claro esses valores para mim. Né? Qualidade de vida é um valor inegociável para mim. Liberdade é um valor inegociável para mim. Então, partindo desse ponto, eu já sei o que eu não quero. Então, qualquer coisa que chegue a mim que fira esse valor, a resposta é muito clara: é não. É não. Então, fica muito mais. Eu nem sei se eu digo fácil a palavra, porque a gente sabe que a gente tem tantos desafios hoje em dia, né? Mas eu acho que cada um pode escolher o seu difícil, sabe? Mas, E para mim, hoje, ficou.
ficou bem mais confortável fazer essas escolhas. Mas você sabe, merece um capítulo à parte, o não, ele é libertador, né? Sim. Eu escuto muita gente falando assim, eu não consigo dizer não. Gente, mas quando é que você diz não? Você não consegue e aí você fica dentro de uma situação que não te faz... Mas calma, nós vamos entrar nesse não. É, porque Merece. no livro eu falo dele, né? O poder do não. O não é libertador para tanta coisa, né? Você sabe que às vezes esse não ele vai te livrar de tanto de relacionamento, de amizade, de trabalho, que você vê que Sim. não vai ser legal para você. Enfim, a gente vai entrar nele já já. Mas esse gatilho para o livro, ele aconteceu exatamente quando você estava ali no meio dessa pandemia. Foi ali que saiu esse gatilho do livro? Que você falou assim, eu vou escrever, eu vou compartilhar com as pessoas? Mano. Olha, Fábio, curiosamente, escrever um livro nunca tinha sido algo que tivesse passado pela minha cabeça concretamente, né? Porque eu acho que todo mundo em algum momento fala, será que algum dia eu vou escrever um livro? Mas concretamente não. Mas durante a pandemia e durante um processo de adoecimento que eu tive na pandemia, que me levou a 6 meses de licença, eu falo que, e eu sempre gosto de frisar aqui, não é romantizando o problema de saúde que eu tive, mas eu entendi que naquele momento eu preferi tirar o que tinha de bom para mim. E o que eu enxerguei de bom foi: eu vou ter tempo para olhar mais para a minha vida, para entender o que de fato eu quero, num momento onde o mundo está sendo convidado a repensar tantas coisas. Então, naquele momento, eu entrei num processo de mais autoconhecimento, que era algo que eu já vinha buscando muito antes da pandemia, processo de reflexão mesmo, e comecei a estudar, fazer alguns cursos, né? Isso foi um processo natural que aconteceu com todo mundo, da gente buscar cursos. E me conectei com uma pessoa que é o meu mentor, que é o cara que fez com que esse livro saísse, que é o JJ. Na verdade, aconteceu algo que eu até gosto de observar, de frisar, que é: eu não tinha clareza para onde eu queria ir. Eu tinha clareza para onde eu não queria voltar. E mesmo sem saber o que exatamente eu queria, eu comecei a caminhar. E esse livro é a prova de que mesmo que você não saiba o que você quer e onde você quer chegar, você precisa dar um primeiro passo. Então, esse livro veio desse processo. Ele veio praticamente, literalmente, de supetão. No processo que eu estava vindo, na caminhada que eu estava vindo, de me desenvolvendo, já levando essa ideia da qualidade de vida para alguns profissionais de saúde, com a minha turma de mentoria, com aulas, com palestra, esse livro veio como um desafio. O Joel literalmente me desafiou. Ele falou: por que você não escreve o seu livro? Cadê o seu livro? Você precisa contar essa história para mais pessoas. Você precisa colocar isso no papel, colocar isso num livro para espalhar mais quem é você, contar a sua história e, através da sua história, ajudar outras pessoas. Então, não é um livro sobre mim, né? Não é uma autobiografia, mas é contando um pouco da minha trajetória. As pessoas se conectam, porque pessoas se conectam com pessoas, histórias se conectam com histórias, né? Então, e eu só tenho recebido esse tipo de feedback. Você vê aqui quando eu estava aqui na abertura, os gatilhos, né? Vários lugares que eu fui, que eu ainda estou indo, né? E que é isso, né? Quando leitura para mim tem que ser isso, tem que me provocar, sabe? E você fez isso, né? Você vai lendo o livro, você fica se questionando, peraí, eu estou reclamando, mas eu também, o que eu fiz para estar acontecendo, né? Para fazer valer? O que eu tenho feito? Manu, você observou, você vivenciou nesse processo que é um outro lugar aí que chama a atenção, né? Que são os médicos, os enfermeiros, você. E a pergunta, né? Cuidam, mas quem é que cuida deles? Exatamente, né? Eu gosto muito da analogia das máscaras de oxigênio, né? Se você não colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, você vai morrer. E se você morrer, você não vai conseguir ajudar o outro, você não vai conseguir cuidar de mais ninguém, né?
E o fato é que os profissionais de saúde estão cada vez mais, carga horária cada vez mais exaustiva, é aquele ciclo vicioso de arruma outro emprego porque o salário que ganha não é suficiente, passa a ganhar mais, mas a gente sabe que na vida, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então não resolve o problema do dinheiro, porque também não tem clareza das coisas. Manu, a Fala. organização financeira é importantíssimo, né, Manu? Porque Exatamente. tem um outro ponto aí também, né? Porque você arruma outro emprego, aí você está ganhando mais. Mas cadê esse controle? Né? Aí daqui a pouco você diz assim, não está dando, eu tenho que arrumar outro, pô, vou ter que fazer outro plantão, né? Mas será que é isso mesmo? Exatamente. Continua, me diga. Exatamente. E assim, e tudo isso que eu estou falando, eu vivenciei também. Eu também passei a ter mais emprego, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. A gente vai achando que pode tudo, né? Você ganha 5.000, você vive gastando 6. Se você ganha 10, você gasta 11. A gente sabe que isso é uma coisa bem do brasileiro, né? A gente aprendeu a parcelar, a gente aprende a usar cartão de crédito, a gente aprende a ter uma desgraça de um negócio que chama empréstimo consignado. Ai, Então, assim, essas pessoas, elas acabam tendo um, dois. Eu conheço gente que tem 3, 4 empregos. Como que tem tempo de viver? Como que tem tempo de desfrutar do quanto ganha, né? Porque o que eu percebo é que são profissões, e assim, muito particularmente a enfermagem, muitas vezes leva a família nas costas, né? É uma profissão, principalmente os técnicos de enfermagem, a maioria deles vem de uma classe social não tão favorecida, né? E às vezes é a pessoa que ganha mais dentro de casa, né? E muitas vezes eu vejo pessoas que têm 2, 3 empregos e chegam em casa ainda vão tomar conta de filho, ainda vão providenciar jantar, ainda vão providenciar almoço, ainda vão providenciar. Então, essas pessoas elas vão se perdendo naquela automação mesmo, sabe? É produção em série. Então, eu tenho provocado muito essa reflexão, porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Né? Que qualidade, e eu vou além, né? Que qualidade de assistência você presta ao teu paciente se você não cuida nem de você, né? Os médicos não é diferente, tá? Por mais que, via de regra, os médicos tenham uma condição financeira melhor do que o pessoal da enfermagem, por exemplo, mas eles não têm organização. Muitos não têm organização. Muitos têm suas clínicas, seus consultórios, misturam pessoa física com pessoa jurídica, daqui a pouco estão enrolados. Também, quanto mais ganham, mais gastam. Vivem um padrão para mostrar para a sociedade, muitas vezes, algo que não são. Eu falo isso porque eu conheço casais de médicos de especialidades que eu sei que ganham bem, e que vivem enrolados, e que não têm tempo para nada, e que não se cuidam, que vivem adoecidos. Então, eu acho que até por uma cultura de meio que tornar isso quase que devocional, né? Profissionais de saúde são devocionais, são anjos, são heróis, né? Então, parece que a gente tem que dar conta do mundo, de fato. A gente tem que resolver a solução do outro, o problema do outro. Mas e os nossos, né? É muito preocupante, tá? Esse cenário já era muito ruim e depois da pandemia só piorou. É muito E, preocupante mesmo. Manu, mas o que que esse... Eu estou vendo aqui alguns depoimentos. Porque a instituição não reconhece. Porque as pessoas concordando com você. Mas qual é esse movimento que você faz, esse técnico de enfermagem que está sobrecarregado, que está aí levando 2 empregos? Qual é esse movimento que ele pode fazer para amenizar isso? Acho que Então, eu acho que entra muito dentro daquela pergunta primeiro, né, que eu tenho me feito, você se fez, que é o que é inegociável, o que vai se tornar inegociável na sua vida. Porque senão, Manu, você segue, né? Eu acho que você não pensa, você vai fazendo. Tem gente que é assim, né? Vai fazendo, vai aparecendo, vai fazendo.
e não processa. Aí entra dentro disso. Chega em casa, está morto, no outro dia vai para o plantão, sai do plantão, vai para outro. Tá. Onde você entra? O que, que você. Com quem é que importa para você? Quem é que você quer? Sabe? Faz essas perguntas, sai desse processo. Eu, eu vou falando, Manu. Não, pode falar. Então, né, quando eu fiz esse livro, e muitas pessoas que vêm me perguntar falam assim, mas esse livro é só para profissional de saúde? Eu falo, olha, não, né? É um livro para qualquer pessoa, e quem validou isso para mim foi até a assessora de imprensa que eu dei para quando eu dei o livro para ela, ela leu e falou assim: "Olha, já tem várias coisas que eu vou aplicar na minha vida". Então, para mim já validou de que não era só para profissional de saúde. Mas eu acabei direcionando, assim, né? Como o título chama A Saúde Está Doente, numa referência aos profissionais de saúde, eu acabei direcionando mais para eles, tanto por eu achar que realmente é uma categoria, né? São categorias que têm uma urgência maior, e também pela minha vivência, pelos meus 20 anos como enfermeira, que me mostram a rotina, como que funciona, né? De 20 anos atuando como enfermeira, majoritariamente na rede pública. Eu quase não trabalhei na rede privada. Então, por onde eles podem começar? É, Manu, e que pode se dizer, quando você disse da rede pública, que o negócio ainda é mais embaixo, então, né? A dificuldade ainda né? Ou não, sim, né? a gente pode fazer, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque existem ônus e bônus, né? Mas eu parto do seguinte princípio, sabe, Fábio? A vida que a gente tem, ao menos até que se prove o contrário, e eu acredito que há outras vidas, mas que a gente vai Também. lembrar, a gente só tem essa vida, né? Então, a gente não pode responsabilizar um sistema, políticos, enfim, a gente não pode responsabilizar, não é nem responsabilizar, deixa eu corrigir, a gente não pode delegar ao outro a nossa vida, né? Obviamente que eles têm suas responsabilidades, eles têm seus deveres, a gente tem que cobrar enquanto cidadãos, mas você vai esperar, e eu vou exemplificar com algo muito atual, que é a aprovação do piso salarial da enfermagem. Hoje eu recebi umas 10 mensagens, não lembro ao certo, mas eu recebi umas 10 mensagens de pessoas me relatando que suas instituições não, não estão pagando o piso salarial. A lei deveria ser implementada imediatamente e as instituições não estão pagando. E a gente está ouvindo inúmeros absurdos. Estão demitindo pessoas para contratar. Para você ter uma ideia, tem instituição que está contratando enfermeiro como auxiliar de lavanderia, para não colocar enfermeiro, para não ser obrigado a pagar o piso salarial. Então, obviamente, essas coisas a gente tem que denunciar. Obviamente, a gente tem que falar muito sobre isso. A gente tem que botar a boca no trombone. Mas a gente não pode esperar que essas pessoas resolvam a nossa vida. Tem ônus e bônus. A gente sabe que todas as escolhas existem ônus e bônus. Mas, infelizmente, a vida adulta, a vida como ela é, a vida é feita de escolhas. É duro falar isso. Eu sei que para muita gente é muito mais difícil do que se imagina. Eu sei porque eu vejo todos os dias. Mas é isso. Ou você vai ser refém de um sistema, seja ele público ou privado, ou você vai chutar a porta e arregaçar as mangas e dar o teu jeito. Crescer dói, mudar é um processo totalmente desconfortável. Eu estou, neste momento, em transição de carreira, porque eu pretendo sair do meu trabalho, né? Isso não é segredo para ninguém. Eu falo, inclusive, lá, eu sou concursada e eu quero exonerar porque eu não quero mais trabalhar com doença, eu quero trabalhar com saúde. Então, por isso que eu mergulhei nesse processo, mesmo saber para onde eu queria ir, onde eu queria chegar, mas estou começando a colher meus frutos, né? E isso só aconteceu porque eu dei um primeiro passo. Teve ônus, tiveram vários ônus, né? A gente abre mão de várias coisas.
Eu passei a ganhar menos porque eu escolhi ter um emprego só, mas eu também aprendi a me organizar financeiramente para conviver com esse emprego só e fazer rendas com outras coisas que fazem mais sentido para a minha vida. Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, a gente vai começar lá do comecinho da live, lista o que é inegociável para você. Quando eu perguntei para as pessoas, eu sempre faço essa pergunta na minha caixinha: o que é qualidade de vida para você? Porque qualidade de vida tem uma definição, né? A OMS tem uma definição muito bonita, muito ampla, mas às vezes o que é qualidade de vida para mim pode não ser qualidade de vida para você. Então, eu amo esporte, eu sou triatleta, sou ultramaratonista, então ter tempo para praticar o meu esporte é qualidade de vida para mim. Para você, pode ser ter tempo para ficar com teus filhos. Eu não tenho filho. E o que eu mais ouvi foi ter qualidade de vida, é poder ter tempo para aproveitar mais a vida, ficar com a minha família, poder viajar, é ter liberdade financeira para poder proporcionar tudo isso. Quase ninguém falou ter saúde, sendo que tudo começa pelo corpo. Apesar da gente falar, primeiro a gente realiza na mente. Mas quando a gente começa a transformar o nosso corpo, é que a nossa mente muda. Então, se você não cuidar do seu corpo, você não vai ter disposição, você não vai ter foco, você não vai ter criatividade. É fisiologia isso, né? Não é contação de história, é fisiologia. Quando a gente faz atividade física, a gente sabe que tudo aumenta, inclusive a circulação sanguínea no nosso cérebro, né? A disposição, liberação de endorfina, de dopamina, isso tudo estimula a gente a seguir, a viver, a lutar pelo que faz sentido para a gente, né? Inclusive, para as pessoas, a gente vê o tanto que está aumentando o número de pessoas com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, né? E atividade física também é prescrição médica. Hoje em dia é prescrição médica. Então, eu falo para as pessoas, não esperem adoecer para buscar saúde. Então, os dois conselhos que eu dou para as pessoas que querem começar a fazer algo tenha muito claro o que é valor inegociável para você. E a segunda cuida do teu corpo. Cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, porque essa é a máquina que a gente tem para o resto da vida. E o resto, com saúde, a gente faz qualquer coisa. Com saúde, sem saúde, a gente não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter tempo, porque sem saúde de nada adianta. Eu, na semana passada, eu fiz aqui um encontro com um professor de yoga, João Tolomi, e que foi uma delícia, né? Porque tinha tempos que eu queria trazer esse assunto, mas eu também acredito nessas conexões, que tudo tem a hora certa, o momento certo. Bom, aconteceu. E você também tem essa conexão com essa filosofia. Como é que ela aconteceu na sua vida, Manu? A yoga veio para mim justamente no momento que eu estava muito adoecida, né? Eu tenho uma doença autoimune que eu convivo com ela há 20 e poucos anos. Eu nem faço muita conta porque não me prendo a isso, não. Mas eu convivo com ela há bastante tempo. E nesse processo de faculdade, termina a faculdade, vem para o Rio de Janeiro, não sei o quê, a gente vai, né? A gente sabe que a gente. Uma pausa, peraí, que esse sotaque maravilhoso é de Alagoas. Maceió, é. Você veio para o Rio? Sim. Eu vim para o Rio em 2004. 2004, tá. Você veio pro Rio? 18 anos que eu estou no Rio. Oi? Já está mais carioca do que muita gente. 18 anos aqui está mais carioca do que muita gente. 18 anos. Pode escrever. 18 anos. Você veio para cá para estudar? Eu vim para cá para fazer residência em oncologia no INCA. Então, eu fiz residência em oncologia no INCA, fiz depois especialização em pesquisa clínica e segui na pesquisa clínica por um bom tempo. Hoje eu ainda estou, mas não efetivamente, né? Faço coisas freela, digamos assim, mas hoje eu atuo só na assistência. E nesse processo de mudança, eu fui deixando a minha saúde de lado. Eu fui negligenciando. Por um tempo, eu neguei esse diagnóstico dessa doença autoimune e
fui levando a vida no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sendo que chegou uma hora que ficou muito ruim. Então, naquele momento eu tive um insight, uma luz, um aviso, uma mensagem, sei lá. Aí vai da crença de cada um. Que eu pensei, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Né? Eu vou passar a vida culpando o mundo por ter uma doença autoimune ou eu vou fazer por mim? Então, naquele momento, eu dividi apartamento com dois amigos e um deles falou: Manu, por que você não faz yoga? Ele, na época, estava fazendo yoga até como uma das opções de tratamento para. Ele foi usuário de droga há muito tempo e ele falou: tá super me ajudando. E eu fui, topei e fui. Nunca tinha E feito, nunca nunca tinha tinha feito feito, para falar nada. Foi nunca tinha lá. feito. E eu fui para resolver, primeiramente, uma questão física, porque por conta dessa doença autoimune, meu corpo vai ganhando uma rigidez. Só que eu encontrei, obviamente, né? Para quem conhece minimamente a yoga, sabe que não é só corpo, né? Que o corpo é só uma ferramenta para você ir muito mais a fundo, né? Você usa o corpo para trabalhar várias outras coisas. E foi aí que começou todo o meu processo de mergulho no autoconhecimento, né? Eu comecei a entender tanto o autoconhecimento físico, de entender meu próprio corpo, de reconectar com o meu próprio corpo, de entender onde doía, o que que era dor, porque eu estava forçando, o que que era dor, porque realmente eu já tinha uma dor que eu carregava comigo, mas que eu precisava trabalhar para liberar alguns espaços. Eu fui entendendo que eu precisava estar ali em mais nenhum lugar na prática, senão eu podia me machucar. Eu comecei a entender que as, as pausas são extremamente necessárias na nossa vida. Eu passei a entender melhor como respira, né? Porque a gente vai desaprendendo a respirar. A gente, apesar da gente ter a respiração a fase consciente e inconsciente da respiração, a gente não se apropria disso. E a respiração é uma ferramenta poderosíssima, principalmente para as pessoas que têm ansiedade, né? Porque através da respiração, Manu, fisiologicamente, você melhora vários quadros de ansiedade. Então, ali eu descobri um mundo que eu não quis largar nunca mais. você falou de respiração. Eu vou falar aqui algo que eu percebi outro dia. E se for bobagem, você pode falar com Fábio, está falando uma bobagem, fica quieto. Então, eu vou falar aqui. Eu, em silêncio, estava deitado, comecei a perceber a minha respiração. E aí é isso, né? Você às vezes não se percebe. Eu falei, cara, essa respiração, eu tô tão tranquilo aqui, mas a minha respiração não tá na mesma sintonia que a minha. Sabe, não sei se eu tô falando besteira aqui, você me corrige. Mas isso não tá legal. Aí você se questiona. Olha o livro de novo me questionando. Mas também não estou fazendo nada. Cadê a atividade física? Né? Qual o movimento que eu tenho feito aí com isso? Né? Só de um lance de escada, eu tô morto. O que que há? Olha aí, então assim, nesses pequenos detalhes, você também se perceber, né, Manu? Continua Sim. que eu te... Não, a gente não consegue, a gente no dia a dia a gente não se conecta com a nossa respiração, né? A gente vai respirando totalmente descompassado. Quando a gente está estressado, a gente não respira. Quantas vezes você vê a pessoa falando, 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 você fala assim, calma, menina, respira, né? A gente, calma, respira. Como também já tem algo que é natural nosso, que é quando alguém está nervoso, quando alguém está ansioso, a gente naturalmente chega e fala, calma, respira fundo, né? Calma, respira fundo. Então, a respiração, você pode trabalhar muitas coisas com a respiração, desde ansiedade até depressão, né? A respiração, eu gosto, eu não sei se vocês, esses smartwatch hoje em dia, né? Tipo Apple Watch, ele Uhum. tem um mecanismozinho que ele, durante o dia, ele fala assim: está no momento da atenção plena, faça uma respiração profunda. E aí, se você dá o ok, ele conta 1 minuto para você fazer respiração profunda. Aí ele fica uma bolinha assim, iluminada, enchendo e esvaziando para você meio que respirar naquele ritmo.
E eu gosto muito de falar isso para as pessoas. No seu dia a dia, tá no trabalho, tá em qualquer lugar. Cara, sentiu que tá estressado, que tem uma pressão, que tem algo acontecendo, faz uma pausa, vai no banheiro. Uma respiração profunda que você dá já faz toda a diferença no seu dia. Às vezes você está de cabeça quente, acaba discutindo com alguém ou batendo de frente. Tenta, percebe antes de fazer isso, respirar fundo, faz uma. É isso, é tipo assim, vai no banheiro, faz uma, duas respirações profundas, lava o rosto e fala assim: calma, porque nem tudo está no nosso controle, mas a gente pode escolher como reagir ao que foge do nosso controle, né? E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, mas que cada vez que eu lido com uma situação de conflito, hoje em dia eu já tenho muito mais consciência, né? Isso é o mindfulness, por exemplo, né? É o que diferencia o mindfulness da meditação, né? O mindfulness é o que você leva, é a atenção plena que você leva no teu dia inteiro, no teu dia a dia, no cotidiano, na vida. Então, nesses momentos de você, opa, calma aí, deixa eu parar, entender o que está acontecendo. Então, assim, tudo isso faz parte de você buscar mais qualidade de vida, né? Cada vez que você entra em conflito, cada vez que você se estressa, de você entender que as coisas não estão no seu controle. Não, Não estão, mas você. e Ah, outra pode coisa, falar. geralmente, quando você faz esse processo, você dá aquela respirada, você conta até 10, depois você analisa e diz assim, é realmente, né? Eu ia me desgastar por isso. Pode E quantas contar. vezes. Quantas vezes você se desgasta só por não querer dar o braço a torcer, sabe? Por não querer entender não é que é isso mesmo? Deixa eu segurar a onda aqui. Por que não respirar fundo e pedir desculpas? Quantas vezes a gente erra? Saber pedir desculpa é muito difícil, mas é Eu libertador quando você consegue fazer isso. concordo com você, assina embaixo. Só que seu amigo aqui, eu já identifiquei, eu estou trabalhando isso para os 40 anos, para ano que vem, se Deus quiser, eu vou resolver. Eu sou muito reativo. Então, o pensar, eu já falei, é um horror. Porque quando eu penso, eu já falei. Aí porra, precisava ter falado, sabe? Ah, Mas tem eu um tenho que. exercício. Estamos numa Ah, fase para fazer um exercício ótimo, que é essa fase pré-eleição. Esse ano eu falei, eu não discuto eleição com ninguém, eu não vou discutir política com ninguém. Fiquei, eu não vou discutir política. Aí uma amiga minha veio brigar comigo porque eu falei que nas minhas redes sociais eu não falo mais de política. Eu queria brigar. Eu falei assim, posso? Ah, me dê esse meu, direito? meu Instagram é a minha casa, eu posso na minha casa não querer. Ah, não, porque você tem que se... aquela história de ter que se posicionar. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho que nada. As pessoas que convivem comigo, as pessoas que estão do meu lado, sabem qual é a minha posição. E até quem não me conhece, mas que por uma coisa ou outra que fala, a gente sabe, a gente pega nas sutilezas, né? Então eu não preciso estar aqui, até porque o Instagram hoje, para mim, é uma ferramenta de trabalho também, né? Isso tudo é exercício para gente, porque é isso, a gente não pode delegar a responsabilidade da nossa vida para outras pessoas. Obviamente, mais uma vez repetindo, a gente tem que exigir nossos direitos, a gente tem que cobrar enquanto, né, enquanto cidadão, enquanto eleitor, mas a gente não pode cruzar os braços e falar: ah, se eles não resolvem para mim, eu não vou ficar, eu não tenho o que fazer, né? Sim, tá certo. Então, É o assim, que eu tenho muito cuidado e a empatia de entender que nem todo mundo está na mesma situação que eu. Mas eu sei de pessoas e situações melhores, com todas as aspas possíveis, que a minha, que também estão reclamando e não fazem nada. E eu sei de pessoas que estão em situações, aspas, piores do que a minha, que estão fazendo muito mais até do que eu. Então, são escolhas. São escolhas. A vida é feita de escolhas. E a gente é adulto, não tem nenhuma criança aqui, né? você se coloca, né? É o que eu falei lá no início, né? Você se coloca diante daquela situação. É claro que é o que você falou, às vezes pode parecer difícil, que você não vai conseguir, mas é como você, ó, se você olhar dizendo que está ruim, vai piorar.
Não, Né? e outra coisa, sabe, Fábio? Muita gente. Eu não gosto muito de puxar a orelha, porque quando eu entro numa de puxar a orelha, eu vou fundo, sabe? Mas eu tenho percebido que muitas vezes é necessário. Porque hoje mesmo eu fiz uma enquete lá no meu Instagram falando sobre sedentarismo, né? Eu li uma matéria bem legal sobre sedentarismo. Hoje mesmo eu estava terminando de ler ela, é uma matéria bem grande. E fiz algumas perguntas lá, se a pessoa se considerava sedentária, se fazia atividade física e botei uma caixinha, né? Qual sua maior dificuldade? E aí, ainda hoje, eu vejo pessoas dizerem que é dinheiro. E atividade física, eu não consigo entender que ainda hoje, em 2022, um profissional de saúde diga que a sua maior dificuldade para fazer atividade física é dinheiro. Atividade física, gente, você pode caminhar, dar uma volta no seu quarteirão. Se você fizer isso 2, 3 vezes por semana, você está fazendo atividade física. Ah, não tenho tempo porque trabalho, não sei o que. Não tem tempo? Então faz assim, ó. No teu trabalho, ao invés de subir pelo elevador, sobe pela escada, sobe pela rampa. Ah, na hora de ir para o trabalho, caminha um ponto para frente, desce um ponto para trás. Ah, mas eu saio de madrugada de casa, não sei o quê. No trabalho, na hora do almoço, sobe 2 vezes a escada, a rampa. Então, assim, para mim, não tem desculpa. Você pode fazer 10 minutos por dia. Você pode dar uma volta no teu quarteirão 1 vez por dia. Mas a gente precisa movimentar. É o teu, mais uma vez, o corpo. O meu corpo eu cuido. E eu estou tentando ajudar as pessoas a cuidarem do delas. Mas as pessoas precisam se ajudar também. Elas precisam querer ser ajudadas, né? A gente sabe que para muita gente, no meu trabalho, por exemplo, tem gente que dorme no trabalho, porque são tantas horas para ir e voltar. Tipo, às vezes a pessoa está de plantão hoje de dia e está amanhã de dia. E aí fala, putz, se eu for para casa eu vou levar tantas horas para ir, tantas horas para voltar. Então, às vezes, prefere dormir lá. Entendeu? Acontece. Mas e aí? Você vai ter de 7 da noite até 7 da manhã do dia seguinte. Que tal, enquanto isso, antes do jantar ali, antes de você ir dormir, vai ali na rampa. São 7 andares lá do meu setor. Desce e sobe de rampa. Já vai dar 10 minutinhos aí. Você já estava. Tudo bem, a gente trabalha o dia inteiro em pé, mas não é a mesma coisa. A atividade física é algo que você faz sem ter preocupação na sua cabeça naquele momento, né? Porque Então, tem muita gente assim, que fala isso, né, Manu? Ah, mas eu trabalho em pé o dia inteiro, ando para lá e para cá. Não é a mesma coisa. exatamente. Não é a mesma coisa. Óbvio, quem trabalha em pé é menos pior do que quem trabalha sentado, né? Eu estava até lendo essa matéria hoje, falando que pessoas que fazem atividade física regular, mas chegam, tipo, sei lá, vai para academia de manhã e depois passa 8 horas sentada, ela perde muito do benefício da atividade física que ela fez de manhã. Porque o ideal é você se manter ativo no decorrer do dia. Por isso que as empresas estão sendo estimuladas a estimular seus funcionários a se levantar de vez em quando, a botar a máquina do café mais longe para a pessoa dar uma caminhada, fazer mini pausas para que você levante, vá no café, levante, vá no banheiro, tenha um momento de descompressão, que você possa, sei lá, as empresas mais modernas hoje em dia têm isso, né? Então, eu gosto muito de falar o seguinte: água parada gera doença, não gera? Água parada dá dengue, dá um monte de doença. O nosso corpo tem mais de 70% de água. Se água parada gera doença, o nosso corpo, que é composto por mais de 70% de água, também vai gerar doença, né? A dor, tem gente que fala assim, ah, mas eu não posso fazer isso e aquilo porque eu tenho dor no sei onde, não sei onde. Pode ter certeza, se você não fizer atividade física, vai ficar pior. Para você melhorar a dor, você tem que mexer, você tem que se movimentar, né? Articulação, se você não mexe a articulação, aquilo ali vai ficando, vai enferrujando, literalmente. Então, para mim não é desculpa um adulto falar que não tem tempo de fazer atividade física, não gosta de fazer atividade física, mas é isso. Aí quando adoecer, vai ser obrigado. Falou uma coisa que, de novo, é uma marretada, né, que você está dando tá no livro, né? As pessoas ficam colocando o dinheiro em primeiro lugar. Ah, eu não faço atividade física porque eu não tenho dinheiro. Eu não me alimento bem porque eu não tenho dinheiro.
tudo a desculpa é o dinheiro, né? E que a gente sabe que não é verdade quando você fala de alimentação. É o que você. A pergunta é: o que você acha que é uma boa alimentação aí, uma alimentação saudável, né? Por que as pessoas fazem essa ligação, colocam tudo dinheiro como prioridade, quando na verdade, né, esse olhar ele é seu para aquilo que você está buscando para sua vida? A gente vive num mundo capitalista, né? Então a indústria alimentícia quis entubar na nossa garganta abaixo que comer saudável é caro, né? E aí, só É, voltando um pouquinho na atividade física, tem gente que acha caro pagar R$ 100 na academia. Mas final de semana uhum. pede uma pizza, final de semana senta na mesa de bar e não sabe nem quanto gasta. E eu não estou falando para as pessoas não fazerem isso, tá, É Fábio? verdade. Eu como Mas pizza, eu tomo meu chopp, eu tomo meu vinho, mas que aqui tal você estabelecer prioridades na sua vida, né? não. E comer saudável, para mim, é muito simples. É descascar mais e desembalar menos. Acabou. Acabou. Eu não Descascar. preciso dizer mais nada. Lema de vida. Como é que é? Está no livro, hein? Essa frase que ela Descascar falou. mais, sim. Descascar mais e desembalar menos. É É isso. só isso. Para de comer pacotinho. Para de... Eu lembro quando eu era criança que para levar de lanche para a escola, ninguém queria levar. Não, imagina, chegar na escola com fruta, vai ser a pobre da escola. Tinha isso, tinha isso, né? Hoje em dia, enfim, eu não tenho filho, eu não sei como são as escolas hoje, mas eu sei que muitas escolas hoje não vendem refrigerante, não vendem fritura, não vendem essas coisas, né? Então, é blá 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 de quem diz que comer saudável é caro. Comer saudável, se você for no supermercado, comprar fruta, verdura e legume, vai sair muito mais barato do que você comprar um pacote de biscoito, comprar um pacote de sei lá o quê, um pacote de macarrão instantâneo, entendeu? Então, mais uma vez, é prioridade. E quando eu falo de comer saudável, não é para ser rigoroso e não comer nada. Não, gente, mas o comer as coisas que a gente gosta, mas que a gente sabe que não fazem bem, devem ser exceção e não regra, né? Eu gosto, eu ouvi essa analogia não é minha, e eu adoro as analogias, eu acho que você já percebeu. Ela não é minha, mas eu gosto sempre de repetir. Deixa eu ver, alguém falou aqui. Minhas dores diminuíram significativamente depois voltei a fazer atividade física. Sem dúvida. Eu tenho uma doença autoimune que, se eu ficar, para mim, a pior coisa do mundo é ficar parada. Se eu não fizer atividade física, para mim é a pior coisa do mundo. Mas voltando para a analogia, né? Eu falo assim: você tem carro, Fábio? Não. Não tem, já teve alguma vez? Não. Para te falar a verdade, eu detesto dirigir. Eu sou um ótimo companheiro ali do lado, mas dirigir não é comigo. Mas eu falo para as pessoas assim: você tem carro? Aí a pessoa fala: tenho. Se tiver ali um posto que tá a gasolina, eu nem sei quanto é, porque eu também não tenho mais carro. A gasolina, não sei quantos reais, o preço que está hoje. E na outra esquina tá a gasolina de R$ 2. Mas é uma gasolina que está adulterada, que tem um monte de mistura. Você colocaria no seu carro? A pessoa vai responder: claro que não, né? Aí eu É. falo: e por que você faz isso com o seu corpo? Em que momento o carro passou a ser mais importante do que o seu corpo? Por que que você bota o alimento, o combustível adulterado dentro do teu corpo e não bota o combustível adulterado dentro do teu carro, né? O carro passou a ser prioridade. Então, você não vai comprar peça quebrada para botar no teu carro. Você não, até o carro, quando fica parado, dá ruim. Se você deixar o carro muito tempo parado na garagem, ele dá ruim. Como é que o teu corpo parado você quer que funcione? Eu costumo dizer que aqui eu não gosto de citar nomes para não ser deselegante, mas hoje eu vou ser. Esse meu papo com a Manu, assim que acabar, minha irmã não está aqui, mas eu vou encaminhar para ela. Assista. Beijo. Pronto, falei. Mas é verdade, né? E assim, gente, mais uma vez, e o grande problema, Paulo, é que é o seguinte, os bons hábitos, é muito mais fácil você adquirir um mau hábito do que você adquirir um bom hábito, né? Por quê? Porque o mau hábito, você tem uma recompensa imediata.
a pizza que você come, a recompensa imediata vai ser o sabor, né? O Vai ser o sabor. prazer que aquilo vai te dar naquele momento. E o prejuízo, o ônus, vai vir a longo prazo, que é quanto mais você come, no longo prazo, você vai acumulando coisas ruins no teu corpo, que o preço, seja em forma de quilos, seja em forma de coisas ruins, né? Um colesterol, uma hipertensão, a diabetes, vai vir muito no longo prazo. O hábito bom, não. O teu ônus é agora, é o sacrifício que você tem que fazer para fazer atividade física, é o sacrifício que você tem de comer melhor, de cozinhar a tua comida, de fazer boas escolhas. E o benefício só vai vir lá na frente. Você não vai para academia e sai malhado. Você não come melhor e fica mais magra, né? Então, por isso que é tão mais difícil, porque a gente vive na vida para tudo, a gente quer a recompensa imediata. A gente quer mudar, não, como é? A gente quer a mudança, mas a gente não quer mudar, né? Porque a gente quer ter uma vida melhor. A gente quer ter uma qualidade de vida melhor, a gente quer ter mais tempo com a nossa família, a gente quer ter mais tempo com os nossos amigos. Mas e o E você- sacrifício? E o sacrifício de correr atrás, de abrir mão de outras coisas, de no momento ter tudo desequilibrado, porque você sabe que daqui a pouco as coisas vão se reequilibrar. As pessoas não querem. Quando eu falo, começa, escolhe uma pessoa para te guiar. Não precisa ser eu, tem tanta gente aí, né? Às vezes uma pessoa se conecta comigo, outra não se conecta, e tem tantas outras pessoas aí na internet que talvez façam a mesma coisa que eu faço, né? Nós somos. Eu falo que não existe. Ah, o mercado está saturado. Não, o mercado não está saturado, porque cada um tem sua individualidade. Tem o seu jeito, né? Então, exatamente. Então, cara, para de reclamar e muda. Para de reclamar e busca uma vida melhor para você, né? Se prioriza, se coloca em primeiro lugar, principalmente as mães de plantão. Não sou mãe, vão dizer que eu não tenho lugar de fala, mas eu vou falar. Ah. Não é, eu não tô falando para ninguém aqui deixar o filho de lado e agora eu só vou se preocupar comigo. Não é isso. É, você tem que ter momentos do seu dia, momentos da sua semana que você precisa se dedicar a você. Porque quando você é melhor com você, você vai ser muito melhor do que os outros, né? Quantas vezes a gente vê a gente descontando as nossas infelicidades, as nossas frustrações nos outros? Ah, não, mas eu não consegui isso por causa do marido, da mãe, do pai, do filho, de quem quer que seja, né? Então, assim, vamos ter autorresponsabilidade de entender que você precisa ser melhor para você primeiro, para depois ser melhor para o outro, igual os profissionais de saúde. Então você vai ser uma mãe muito melhor se você conseguir dar 15 minutos do dia para você, seja para tomar um banho mais relaxada, seja para dar uma volta no quarteirão sozinha. Óbvio, gente, eu sei que quem tem criança pequena são outros desafios, os desafios das mães são outros desafios, mas para quem pode, para quem é possível, faça esse exercício de não abrir mão de coisas que te fazem feliz, que te fazem diferente. E você vai ser muito melhor para os outros, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você convive, para as pessoas do teu trabalho. Você vai. Eu sempre fui uma pessoa muito chata. E hoje eu me dou. Eu mesmo me elogio para dizer que eu melhorei muito. Eu tenho que reconhecer, porque se a gente não reconhecer o que a gente melhorou, né? É, claro, tem que. Exatamente. A gente tem que exaltar os nossos pontos positivos, porque a gente também foi educado a exaltar só o que a gente é ruim, né? A gente não foi ensinado a exaltar o que a gente é bom. E isso também faz parte de todo esse processo de busca por qualidade de vida. E, de novo, se você deixar outros ficarem fazendo isso, geralmente, para criticar, ó, tem um monte. Fica a dica também. Então, por isso que é importante também você reconhecer que a sua dedicação, o seu autoconhecimento te libertou de várias coisas. Sim. Não, e a crítica, hoje em dia eu acho a crítica um ótimo sinal. Hoje em dia eu acolho muito bem as críticas no sentido de, se está incomodando é porque o negócio está fazendo. Porque eu escuto, não necessariamente escuto, mas às vezes é uma piadinha, é um risinho de canto de boca,
não precisa nem falar, é um gesto que eu falo assim, tá incomodada, né? Então tá bom, tá incomodada porque queria estar aqui, não tá, sei. Então faz parte, né? Paciência, a gente não, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, imagina a gente. Eu preciso dizer que realmente o papo falamos muito, porque olha a hora, né? Mas eu não Nossa, posso ir voou. embora. Não, vai dar 9 horas, pois é. Mas eu não posso ir embora sem falar do poder libertador que o não ele traz para a vida da gente. E já vi que tem gente aqui que eu conheço que tem dificuldade de dizer não. Quando diz não, tem gente que diz não e fica mal depois. Ai, eu não tinha que ter dito. Pô, o que que é? Se tem uma coisa que eu sei fazer, quem quiser ajuda, me chama. Eu adoro dizer não. Não, para mim, é libertador. Mas o não de verdade é libertador, né? Porque quando você deixa de dizer não para o outro, você tá dizendo não para você, né? Quantas vezes a gente diz não para o outro ou para o que quer que seja, porque a gente tem medo de ser mal entendido, porque a gente tem medo de ser rejeitado, porque a gente tem Mas, medo. Imagina dizer não para a família, dizer não para pai e mãe. Isso foi uma coisa que eu aprendi demais e me foi muito libertador. mas, Me deu Manu, tempo. mas esse processo do não na minha vida, ele está sendo. Eu sempre disse não, mas o não, esse verdadeiro, não que antes era de mentira, mas esse não que vem de dentro para fora, ele é um processo. E ele chegou na minha vida com a maturidade. Hoje eu sou um cara que eu estou dizendo não para. Antes eu tinha medo do não. Ah, mas A eu gente fico não muito. consegue dizer não nem numa loja. Às vezes a gente entra numa loja, olha uma roupa e leva a roupa só para não dizer não para a vendedora. Quem nunca? Quem não? Quem nunca? Então, assim, e olha, eu vou mais a fundo, tá? Como profissional de saúde, eu aprendi a dizer não para os pacientes também, né? Porque essa história de que o paciente tem sempre razão, de que o cliente tem sempre razão, né? Não, não, eu acho que assim, é uma relação onde há uma reciprocidade, principalmente de respeito. Então, não é porque a pessoa está numa situação mais vulnerável que aquilo dá o direito a ela de faltar com respeito com o profissional. E tantas vezes, por tantas vezes, eu mesma já engoli desrespeitos e já vi pessoas engolirem desrespeito porque fala assim: ah, pô, mas a bichinha tá daquele jeito, assim, assado. Eu falo assim: olha, não é você não ter empatia de entender a situação do outro, mas com muita educação, com muito cuidado, falar: olha, a gente entende. Eu já falei várias vezes isso para paciente. Eu entendo a sua situação, eu reconheço a sua dor, eu estou aqui para te ajudar, mas isso não te dá o direito de desrespeitar as pessoas que estão aqui, porque as pessoas que estão aqui são profissionais, estão aqui para te ajudar, estão aqui para te ajudar e para ajudar todos os outros pacientes que estão aqui. Então, a forma como você está agindo, você tanto está faltando com respeito comigo, como com os outros pacientes que também precisam estar num lugar calmo, tranquilos, porque também estão adoecidos ou porque vão passar por um procedimento cirúrgico. Então, esse não também é muito necessário para que a gente tenha saúde, porque a gente todos os dias lida com muitos desafios, principalmente mentais no trabalho, né? Você lidar com a doença, você lidar com pessoas doentes, com família de pessoas doentes, é muito difícil. Só que também é preciso entender que do lado de cá tem um profissional, mas tem, acima de tudo, um ser humano, né? Que também tem suas dores, que também tem seus desafios e que todo mundo tem que se respeitar para ter uma relação melhor. Então, o não, ele é necessário. Desde um não que você diz para um amigo que te pede uma coisa que naquele momento, se você parar para fazer, você vai estar sacrificando algo para você, até você dizer não para um paciente que está infringindo uma conduta, enfim, né, que deveria ser respeitada. Então, o não, pensa que o não que você dá hoje é o sim que você dá para você.
O não que você dá para o outro é o sim que você dá para você, né? As pessoas que vivem sobrecarregadas pela família, porque é a enfermeira que trabalha, tem 2, 3, 4 empregos, chega em casa e ainda tem que dar conta de almoço para o marido, para os filhos, não sei o quê. Que às vezes o povo que fica em casa tem muito mais tempo e não consegue ajudar, não consegue ajudar não, né? Fazer o que deveria ser a sua parte também. Então, aprenda a impor limites, aprenda a dizer não para essas pessoas também, para o bem-estar de todo mundo, né? Para uma qualidade de vida melhor para todo mundo que está ali. Então, o não definitivamente é muito libertador e a gente precisa aprender a dizer não com educação, com carinho, com amor, né? Cada vez que eu preciso dizer não para os meus pais, por exemplo, não é fácil. Mas hoje em dia, o não que eu digo para eles é um não com carinho, é um não com amor. De falar, olha, eu também tenho o meu lugar de dor. Isso para mim também é um sacrifício para mim. Então, que tal a gente fazer isso junto, né? E eu vou dizer, hoje em dia eu tenho uma paz de espírito muito maior. Então, o não por isso que o não ocupou um espaço aqui nesse livro muito especial, né? De que é o poder de dizer não, o poder do não, né? Manu, aproveitando então, dizer aqui que tem uma galera que disse, olha, excelente, sensacional, que adorou. Eu também adorei. Ficaria aqui horas. Você entra dentro daquela tipo de pessoa que quando a gente se encontrar, a gente vai sentar para tomar uma cerveja e vai ficar, que é uma delícia. Eu adoro falar, também ficaria horas falando. Vamos fazer um dois, bora conversar dois. Fala pra gente aqui, mano, como é que eu faço para encontrar o livro? Então, Por o livro, site, tá? Explica isso pra gente, por favor. o link para comprar o livro tá na minha bio aqui do Instagram. Para quem não sabe o que é bio, né? Quando você entra no perfil da pessoa, tem um link logo ali em cima. É só clicar ali que já vai te direcionar para a página de vendas. Eu estou vendo para colocar em algumas livrarias, mas ainda estou no processo, né? Fiz alguns eventos já de lançamento. Fiz aqui no Rio, fiz em São Paulo, fiz em Maceió, mas devo fazer outro aqui no Rio em breve. Eu Teremos, vou. Eu quero te abraçar, teremos, quero te ver pessoalmente. com certeza, teremos notícias em breve. Então, comprem o livro, deem de presente para quem vocês acharem que faz sentido. E todo mundo que tiver o livro, que comprar o livro e ler o livro, eu peço encarecidamente que me deem feedback. Me mandem mensagem falando qual foi a mensagem que o livro te deu, o que mais te impactou, quais foram os insights que você teve, o que te incomodou no livro. Ah, Manuela, não gostei quando você falou isso, isso, isso. Me dá esse feedback, que esse feedback é importante. E eu estou muito feliz porque eu já tenho recebido muitas mensagens maravilhosas. E tá só no começo, né? Estou começando aí. Os livros, ó, esse livro é um livro feito por uma editora, né? Mas a editora não é uma editora que distribui. Então, os livros estão na minha casa, estou cheia de caixas de livro. Quem está distribuindo sou eu mesma. Então, é isso. Quando a gente quer mudar a vida da gente, a gente tem que arregaçar a manga e fazer por nós mesmos. Eu tenho os meus momentos que dá aquela vontadinha de voltar atrás. Ah, não, deixa eu ficar aqui mesmo, eu sou concursada, a gente vai levando. Mas cada vez que eu me deparo com aquela situação, eu falo, não quero mais isso para minha vida. E eu falo para eles lá, né? Eu falo, olha, não é nada com vocês, não é nada com o setor, é o ambiente, é o sistema, não tem mais a ver comigo. Então, não quero mais isso para mim. Por isso que eu estou aí, fazendo minhas palestras, dando minhas aulas. Aproveito para falar que quem quiser me convidar para palestrar, também estamos aí dando muitas palestras, graças a Deus, vendendo livro. E assim a gente vai buscando o que a gente acredita, o que faz sentido para a gente. Porque profissionais de saúde precisam voltar a ser profissionais de saúde e não profissionais de doença. É com essa mensagem que eu quero encerrar aqui. Manu, um prazer. Muito, muito, muito. Eu adorei esse papo nosso aqui. O resultado foi esse. Você viu que a hora passou e a gente não percebeu. É quando o papo É é bom. verdade, E você é desconecta, verdade. desconecta da hora. Eu vi aqui que o pessoal elogiou, então muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente.
Manu, vai me avisando que eu também vou compartilhando também nas minhas redes, tá bom? Conexão Tá, tá joia. feita. Tamo junto, viu? Muito Prazer. obrigada, gente. Quem tiver printado, quem quiser printar aí a gente, posta aí nos stories, marca a gente que a gente reposta. Tá Com bom? certeza. Um beijo Beijo. grande. Vamos Tchau. tirar aqui um print nosso. Vamos, vamos. Eu sou péssimo para print. Espera aí. Vai. Pronto, tirei aqui. Então tá joia, Fábio. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Pode contar comigo. Um beijo grande, viu? Um Boa noite. beijo. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.